Vocês conhecem sobre a questão da matriz do destino? Hoje nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal do Bruxo Nordeste. Convido vocês a poder deixarem a curtida nesse vídeo e também deixarem um comentário, para vocês poderem aqui ajudar meu canal a poder crescer e meu vídeo ir para outras pessoas. Cada comentário e cada curtida que vocês deixam ajuda meu canal a crescer. Então vamos lá. Eu estava pensando em alguns tipos de conteúdos que eu poderia trazer aqui para o canal e me veio à mente, por que eu não falo sobre a questão da matriz do destino? É uma coisa muito interessante e que poderia ser um conteúdo que poderia agregar para vocês um valor ali de conhecimento. Muitas pessoas procuram sobre essas questões de mapas astrais, saber sobre a questão dos signos, mas também saber sobre a questão da matriz do destino e até mesmo conhecer um pouco do seu passado e como o seu passado afeta nos dias de hoje. Porque uma das coisas que eu leio dentro do meu baralho é sobre as questões do passado. Porque por mais que você não saiba, o passado também tem um ponto diferencial onde as coisas do passado afetam no futuro. E ali eu acabei realizando a minha matriz do destino, onde eu consegui ver muitas coisas sobre mim e que de fato faz sentido. E também não foi só sobre a questão da matriz do destino, mas também sobre o meu mapa astral, que também tinha muita coisa que fazia sentido. Mas vamos focar mais para poder falar sobre a matriz, que é o assunto principal. Vamos lá. Na matriz do destino, a gente vai estar conseguindo entender sobre como é regido ali a nossa vida, como é a questão da nossa energia, questões passadas sobre a questão da nossa vida passada, como funciona a nossa vida dentro do sentido amoroso, o que de fato faz sentido para a gente, sobre a questão de trabalho, sobre a questão de talentos. Então, assim, com base na interpretação do profissional que você contrata, ou se caso você sabe ler sobre a questão da matriz do destino, você vai poder ter ali um certo tipo de acesso para que você tenha uma questão de um autoconhecimento, entendeu? Porque o maior objetivo dele é para que quando você esteja lendo e fazendo a sua interpretação, que faça sentido para você, que faça sentido para a sua situação e possa estar te ajudando sobre isso, entendeu? Porque eu acredito que esse é o maior objetivo da própria matriz do destino, entendeu? E agora falando sobre as minhas experiências pessoais, vou estar falando para vocês uma coisa muito interessante. Ele propriamente falou que sobre questão de trabalho, sobre questão de trabalho, acabou apresentando para mim que, na verdade, eu sou uma pessoa que eu poderia trabalhar como coisa autônoma. Que, na verdade, eu não nasci para poder estar tendo que ter ali, tá trabalhando a partir de regras de outras pessoas. E adivinha só? Eu trabalho de maneira autônoma, Eu estou trabalhando aqui de maneira autônoma, divulgando meu trabalho, falando sobre meu trabalho, conversando com vocês com relação a isso. Mas também traz essa questão de que eu posso estar divulgando sobre meu trabalho em redes sociais, ou seja, sendo visto, meu trabalho sendo reconhecido por várias pessoas de vários lugares. E a partir do momento onde eu limito o meu trabalho para uma questão geográfica, limitar como se fosse uma coisa muito pequenininha, eu travo a minha energia, porque foi feita para ser uma coisa em grande escala. Entendeu? E o que acontece? Trazendo também com relação a isso, ele próprio deu alguns tipos de recomendações do tipo de coisa que eu poderia ali trabalhar. As coisas que são mais indicadas para mim. E uma das coisas é podendo ensinar ou tomando ali questões de liderança, E adivinha só? Também uma dessas coisas é fazendo leituras espirituais, trabalhando com essas coisas mais holísticas. E adivinha só, uma coisa que faz sentido para mim, trabalhar com essas coisas dessa questão dessas terapias holísticas, leituras de baralho, feitiços, enfim, é uma coisa que faz sentido para mim. Tanto que no meu próprio mapa astral, a minha lua é em Escorpião. E vamos lá, quando nós temos a nossa lua representada em Escorpião, um dos próprios sentidos, além de trazer aquela questão daquela energia escorpiana, também fala sobre outros tipos de coisas. E um deles é sobre a questão da nossa intuição, É uma coisa focada mais no nosso interior, que trabalha mais na questão interior, então também fala sobre espiritualidade e intuição. Ou seja, eu sou uma pessoa que propositalmente posso trabalhar com isso porque faz sentido para a minha energia. Então, assim, às vezes eu posso parar para pensar, olha, eu poderia estar trabalhando com uma outra coisa, eu poderia estar trabalhando com, enfim, qualquer outra área de trabalho, mas por que eu estou trabalhando como cartomante necessariamente falando? E adivinha só, porque faz sentido para mim, faz sentido para a minha energia que eu esteja trabalhando com isso e eu esteja ajudando as pessoas. E falando sobre ajudar as pessoas, também na Matriz do Destino falava sobre isso.
Uhum. Falava que um dos meus objetivos, na verdade, não só na matriz, mas no mapa astral, falava que um dos meus objetivos nessa vida era poder ajudar as outras pessoas, principalmente sobre com relações a questões de trabalho. Ou seja, na parte do Kiron, né? A parte do Kiron fala sobre os nossos problemas e certos tipos de coisas que poderiam falar sobre na nossa vida passada e os nossos objetivos atuais, né? Então, assim, poderia estar falando sobre a necessidade que eu tenho de poder ajudar outras pessoas, mas também mostrar seriedade no meu trabalho. Então, assim, dá para poder perceber que com relação à questão de trabalho, sim, eu sou uma pessoa muito centrada, porque trabalho envolve uma área onde envolve a nossa própria estabilidade. Então, com relação a trabalho, né, eu sou uma pessoa muito centrada e realmente faz muito sentido, entendeu? Porque eu tenho objetivos ali muito específicos e objetivos extremamente claros do que eu quero fazer na minha vida e como eu vou fazer isso. Porém, em sentidos negativos, poderia estar sendo interpretado sobre a seguinte maneira, que poderia estar sendo tomar cuidado para poder não ser uma pessoa fria, essa questão de ficar destratando, entendeu? Também poderia falar sobre essa questão desse cuidado que eu tenho que ter, porque meu trabalho foca em poder ajudar as pessoas. Então, assim, eu tenho que estar me sentindo bem. Ou seja, se eu trabalhar apenas por trabalhar, se eu fazer apenas por fazer, não vai estar me trazendo satisfação. Eu tenho que estar trabalhando com uma coisa que me dá vontade de fazer e que eu me sinto feliz em poder trabalhar com isso. Ou seja, eu tenho que tá na energia de sintonia com isso, entendeu? Então, assim, a matriz do destino vai ajudar vocês a poderem entender esses tipos de coisas. Mas esse vídeo é mais para poder trazer um papo assim, conversado com vocês sobre isso mesmo. Então me contem, vocês já chegaram a poder fazer a matriz do destino para vocês, coisa do tipo? Inclusive, né, uma coisa que eu vi na minha matriz do destino foi sobre como poderia ter sido o fim da minha vida passada. Né? Porque eu tive ali um certo tipo de interesse. Como é que foi ali minha vida passada e por que minha vida passada se deu ao fim dela? E ali, né, a minha matriz de destino estava falando sobre questões de traições familiares, ou seja, poderia falar sobre questão de jogos de interesse, poderia falar sobre questões de poder onde envolvia pessoas perigosas. Então, assim, eu poderia ter o fim da minha vida por conta de uma injustiça que eu acabei recebendo, literalmente injustiça propriamente dita, ou seja, eu poderia ter sido acusado de uma coisa que eu não fiz, eu poderia ter entrado em uma coisa muito arriscada, né, e eu acabei me ferrando. Então, assim, muita coisa ali. E faz sentido mesmo, porque eu sou meio doido das ideias. Mas me contem, vocês já chegaram a poder fazer a matriz do destino de vocês? Já chegaram a fazer a leitura do mapa astral? Me contem aí nos comentários. Aproveita para poder deixar a curtida. E lembre-se, nós temos vídeos aqui 3 vezes por semana. Na terça, na quinta e no sábado. Então, esse foi o vídeo de quinta-feira. Aguardo vocês no sábado. Beijo! E também lembrando para vocês que eu faço lives lá no TikTok diariamente, religiosamente lá, lives no TikTok. Lives todos os dias, tá? Me acompanhe lá no TikTok. Ah, como é que você encontrar você lá no TikTok? O mesmo nome daqui é o mesmo nome de lá. É só você poder pesquisar que você vai conseguir achar. As lives acontecem a partir das 11 horas e vão até as 2 horas da manhã. Então vou estar nesse período interagindo com vocês, conversando. Então as lives são de domingo a domingo. Apareça lá que eu vou estar aguardando vocês. Lá é uma live de leitura de cartas onde eu vou estar trabalhando e vocês me vendo trabalhar, porém eu também vou estar interagindo com vocês e conversando ao vivo com vocês. Então, é isso. Aguardo vocês lá. Beijinhos!